Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando aqui desse texto de Hebreus 2:3, essa exortação tão forte que o escritor de Hebreus está fazendo aos hebreus. Ele começa assim: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? E outra Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nos livraremos, a King James, se desconsiderarmos tão grande salvação? Veja, não tem como escapar. Existem 3 caminhos para nós tentarmos escapar, mas os 3 caminhos são caminhos que vão levar à morte. Que é o caminho que a gente pode fugir para a nossa própria vida, para o eu. Se a palavra caiu à beira do caminho do nosso coração. Segundo, é um refúgio falso, que é a religião, como eles estavam querendo voltar para a religião do judaísmo. E é um refúgio falso, é se o nosso coração está endurecido para a mensagem do Evangelho de Jesus. Em terceiro lugar, é a falsa segurança que o mundo pode nos dar do sistema social, dos prazeres. Nós podemos tentar escapar para a vida própria, a vida do próprio ego, para religiosidades e para os prazeres do mundo. Nós vamos tentar fugir, refugiar e ter segurança fora dessa salvação. E por fim, o escritor está fazendo uma pergunta: como escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação? A resposta é: não escaparemos. Ainda que a gente possa fugir para viver para nós mesmos, ainda que possamos refugiar em qualquer religiosidade, e ainda que possamos momentaneamente ter uma segurança no cosmos, no sistema social, definitivamente nós não vamos escapar de punição se nós não atentarmos, se nós negligenciarmos, se nós desconsiderarmos essa tão grande salvação. Isso é muito sério. Veja que nós podemos ter exemplos na Bíblia, né, de pessoas que fugiu. Por exemplo, Jonas, que fugiu de pregar a palavra para os ninivitas, porque ele se sentiu lesado no seu eu. Ele era um israelita e os ninivitas eram inimigos. Os ninivitas queriam destruir Israel e o seu eu falou muito com ele a respeito disso. Como que eu vou pregar salvação a quem quer destruir a mim e a minha nação? Veja, ele colocou o eu, ele colocou o eu, e daí ele fugiu para Tarsis. Olha só, a palavra que Deus falou com ele a princípio caiu na beira do caminho, porque o eu dele estava muito forte em relação a ser um israelita e em ter os ninivitas como inimigo, e então a vida do seu próprio eu contou muito, e ele fugiu para o eu, ele fugiu para Nínive. E contou muito também a religiosidade dele, sendo ele um judeu, e ele considerava os outros povos pagãos, gentios, povos que eram considerados imundos, sujos, e a religiosidade fez o coração dele endurecer, e ele fugiu para a religiosidade de Nínive, e ele negou a palavra de Deus, fugiu para a segurança de um lugar distante, certo? Os espinhos do coração dele, o mundo ali, fez ele fugir para uma segurança falsa, que era Nínive. Veja, e ele não escapou, não teve escape. Ele obedeceu a Deus e ele sofreu por isso, certo? A gente vê vários exemplos de pessoas que confiavam em si mesmo. Jesus contou a história, né, a parábola, né, do homem
que baseava em si mesmo, olha só, né, aqui em Lucas capítulo 8, em Lucas capítulo 18, verso de número 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Olha só, aqui nessa palavra confiar em si mesmo tem esses três elementos. Tem o eu, tem a religião e tem o mundanismo. Todo mundo que confia em si mesmo tem em si, né, um pouco de beira de caminho, pisar na palavra, tem solo duro da religião e tem os espinhos do mundo, certo? Então, consideravam justos e desprezavam os outros. Então ele contou essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmo, consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja que essa oração não era nem para Deus, ele falava: Deus, eu graças te dou, mas Jesus disse que ele falava consigo mesmo, exaltando a si mesmo, certo? E tendo esse refúgio, olha só, o refúgio em suas próprias obras, fazendo comparações entre a sua suposta santidade com o pecado de outras pessoas, fazendo então com que essa religiosidade dele fosse o ponto de partida da sua comunhão com Deus, o seu refúgio, a sua segurança, o seu eu, que é a semente que caiu à beira do caminho, o seu eu se achando, a sua segurança, que é esse solo duro, que é o refúgio da religiosidade, e essa segurança que ele tinha de si mesmo, da meritocracia, do que ele fazia, do que estava diante dos olhos dele. Olha só, o publicano, que era considerado pecador, estando em pé, de longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Então veja que nós queremos escapar e não escapamos. As pessoas escapam para si mesmas, para a religiosidade, porque todo mundo que é cheio de si mesmo também é religioso, e todo mundo que é religioso também é mundano. E não há como escapar, só existe uma tão grande salvação, é Jesus. A salvação não está no eu, a salvação não está nas obras religiosas, e a salvação não está nos prazeres do mundo, a salvação está em Jesus. Veja que a palavra vai nos falar também da segurança que as pessoas têm nas riquezas. Porque esses hebreus, eles tinham posses, eles eram prósperos, mas eles estavam começando a ter problemas financeiros. Olha só como que é diferente. Naquele tempo as pessoas vinham para Cristo, começavam a ter problemas financeiros. E hoje as pessoas vêm para Cristo porque estão com problemas financeiros. E esses hebreus, eles começaram a ter problemas porque eles começaram a perder oportunidades. Já que eles deixaram o judaísmo, eles começaram a ter problemas porque eles começaram a ser mal vistos pela sociedade judaica daquele tempo. Agora olha só, o eu deles estava falando muito forte, porque eles já não eram mais os mesmos no status, eles já não eram mais o mesmo na honra, e eles não eram mais os mesmos financeiramente, porque estavam sendo perseguidos. Então o eu deles estava falando muito, e eles não estavam mais sendo religiosos, eles tinham colocado Cristo como o centro de tudo, então eles não tinham mais obras de justiça para se exaltar, como o fariseu que subiu ao monte, e eles não tinham mais os prazeres do mundo que o mundo proporcionava, porque Cristo era a vida deles. Agora veja que então eles estavam passando problemas porque as coisas que eles confiaram tinham acabado, e eles estavam colocando a confiança apenas em Cristo. Então eles estavam querendo voltar atrás, e o escritor está dizendo: a salvação não está nessas coisas,
A salvação está em Cristo. Como nós vamos escapar se vocês deixar a tão grande salvação de lado? Então, Provérbios 11, 28 vai estar falando assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverderão como a rama. Aqueles que confiam nas riquezas vão cair. Nós temos visto isso tanto, e parece que a gente não consegue aprender. Pessoas que confiam nas riquezas caem. Pessoas que confiam em dinheiros, em bens, em posses, em terrenos, em propriedades, em heranças, caem. Os justos vão ser sempre prósperos. Nós estamos falando aqui. Veja que quem confia na riqueza tem muito de si. Quem confia na riqueza tem muito do mundo. Quem confia em riquezas tem muito de religião dentro dele. Ainda que ele possa crer em si mesmo e se torna uma religião. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo a respeito de riquezas, a respeito dessa confiança em riqueza, no capítulo 6, no verso de número 17. Paulo manda Timóteo exortar os ricos, dizendo assim, 6,17: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, que não tenham o próprio eu, que não vivam pelo próprio eu, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não faça da sua riqueza uma religiosidade, não, mas em Deus, que tudo nos proporciona. Não faça da riqueza então a religiosidade. Não depositem a esperança na instabilidade. É tudo instável, perde, ganha da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ou seja, não faça das riquezas os prazeres do mundo, mas tenha Deus como os prazeres de vida. Olha só, então está falando aqui a respeito de querer fugir. Os que confiam na riqueza querem fugir para si mesmos, fazem das riquezas sua religiosidade e têm os prazeres das riquezas como princípio de vida. Paulo está dizendo, fala sério com os ricos, que não tenham esse orgulho, que não vivam confiando na incerteza das riquezas, mas que confiem em Deus que proporciona para nós essa plenitude, essa graça. E daí, para a gente ver aqui também, Jesus falando de novo a respeito de não viver pelo eu, de não viver por religião, de não viver para o mundo, porque nós não vamos escapar se nós não atentarmos para essa tão grande salvação. A única maneira de estarmos livres é estarmos na salvação, e a salvação é Cristo. Se nós cairmos da salvação, nós voltamos a receber a justa retribuição da lei, do olho por olho, do dente por dente, do que você planta você colhe, você sofre, você não prospera, você não anda. Nós não podemos misturar o evangelho justamente por isso. Nós não podemos misturar o evangelho com a lei para não vivermos mais nesse sistema. E agora veja a ilustração do homem rico que Jesus vai dar aqui em Lucas 12, verso 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Veja, estavam olhando muito para a herança, repartir a herança, o dinheiro, a prosperidade. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Jesus disse: eu não sou juiz, eu não vim para trazer essa repartição de herança, resolver problemas de família nesse sentido. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não constitui na abundância dos bens que ele possui. Olha que doideira, olha que extraordinário. Jesus dizendo que a vida do homem não constitui da abundância de bens que ele possui. Porque todo mundo que possui muitos bens e confia nesses bens é cheio de si mesmo. Aí a palavra cai na beira do caminho. Faz dessas riquezas a religião
e daí não se abre para a graça do Evangelho de Jesus. E tem nas riquezas os prazeres do mundo, e daí não consegue entender o reino. O versículo 16 diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Veja que lição essa parábola nos dá de não dizer conosco mesmo que nós estamos cheios de riquezas e nós podemos descansar, comer, beber, se alegrar, porque nós não podemos ser cheios de nós mesmos, nós não podemos ser religiosos, nós não podemos ser mundanos, nós não podemos fazer das riquezas a nossa maneira de vida, nós não podemos deixar Cristo por causa de riquezas, nós não podemos deixar Cristo por um trabalho que vá fazer com que ganhemos mais, mas vai nos tirar a vida espiritual. Nós não podemos negociar jamais essas coisas, porque o Evangelho é a salvação que nós precisamos, e tudo que nós precisamos está nessa tão grande salvação. E se você substitui essa tão grande salvação pelos prazeres das riquezas, pela instabilidade mentirosa das riquezas e pela egolatria das riquezas, como você vai escapar? Como você vai escapar? Os hebreus estavam pensando: Cristo está fazendo com que nós sofremos coisas que nós não sofríamos quando éramos do judaísmo. Peraí. E aí o escritor de Hebreus diz assim: como que vocês vão escapar da retribuição? Se vocês voltar para a lei, e a lei é um sistema de retribuição. Vocês já escaparam desse sistema de retribuição. Agora vocês estão no sistema da salvação. Mas se vocês estão negligenciando e querendo voltar para a lei, vocês vão ter problemas muito sérios. Vocês estão negando o Filho de Deus. Vocês estão negando a salvação. Vocês estão negando a vida eterna e vocês estão negando a vida que Cristo tem para vocês viver. Como que vocês vão escapar? Como escaparemos? A resposta é: não escaparemos. Não conseguiremos fugir. Não conseguiremos fugir da retribuição, de negarmos a salvação. Não teremos refúgio e seremos salvos em outra mensagem, só é a mensagem de Cristo. Não teremos segurança na vida e nem de vida eterna se não for em Cristo. Não escaparemos, portanto. Não escaparemos se nós ficarmos negligenciando essa tão grande salvação. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!